Esse tema aqui é um tema muito interessante, mas é um tema que é controverso, tá? Essa pesquisa aqui mostra algo que muita gente já suspeitava. Mulheres jovens de esquerda tendem a ter problemas psicológicos. Muita gente já suspeitava desse tipo de coisa, aquele estereótipo da menina de cabelo azul e coisa e tal, fazendo um monte de besteira e altamente progressista e coisa e tal. Muita gente já suspeitava que havia esse problema. Agora parece que tem uma pesquisa que foi feita que sustenta exatamente esse ponto, né? Que a quantidade de mulheres progressistas, jovens, com problemas mentais é muito grande. Não quer dizer que todas sejam, evidentemente, mas uma grande quantidade é, né? Esse artigo aqui é citado pelo Timcast, né? Pelo Tim Pool. Tim Pool, vocês sabem, é um canal que foi a inspiração que eu tive para fazer o meu canal do Ancapso, né? Ele fica comentando notícias e coisa e tal, e daí ele trouxe esse caso aqui, que é justamente esse artigo aqui, que se você buscar mais aqui embaixo, tem exatamente esse gráfico que ele está falando aqui. É um estudo feito pelo Pew Research, que é um instituto de pesquisas lá nos Estados Unidos, em 2020, e simplesmente perguntou para as pessoas qual a orientação política delas, se elas se consideravam conservadores, né, de direita, moderados, nenhuma coisa nem outra, ou então liberais, que lá nos Estados Unidos significa o pessoal mais progressista, mais de esquerda, né? Perguntaram o sexo, se era homem ou mulher, e a idade também, e perguntaram o seguinte: em algum momento da sua vida, um doutor ou um provedor de saúde alguma vez te disse que você tem um problema ou uma condição de saúde mental? E daí ele marcou quantos por cento de cada pessoa dizia que tinha, sim, em algum momento da vida teve algum problema mental, indicado por um profissional de saúde, um doutor, tá? Não é o namorado que falou que ela era maluca, esse tipo de coisa infelizmente acontece, mas não é isso, foi um doutor, um médico que apontou isso, né? E olha só que curioso os números que eles tiveram aqui, né? Dá para ver que entre o pessoal progressista você tem os números maiores, tanto entre homens quanto entre mulheres, né? E o pessoal mais jovem progressista é pior ainda. O pessoal mais jovem, o pessoal mais velho progressista, você tem menos isso daqui, né? É natural imaginar que essa curva diminua com o tempo, né? Afinal das contas, a gente tende, ao longo da nossa vida, a se equilibrar mais mentalmente. Isso é natural para qualquer pessoa, né? Embora aqui nos moderados tem uma pequena discrepância aqui, mas isso daqui é coisa pequena no final das contas, né? Enfim, aí você vê aqui que tanto homens quanto mulheres têm aqui, os homens têm mais de 30% dos homens jovens, progressistas, alguém em algum momento da vida dele já falou: meu amigo, você tem problema. Tá aqui o seu diagnóstico mental, aqui você tem problema, precisa procurar tratamento. Os moderados, você tem o intermediário, e aqui os conservadores, você vê que a situação é bastante diferente. As mulheres, um pouco mais do que 20% apenas que tem esse tipo de coisa, quanto os jovens. Depois, à medida que o tempo passa, vai caindo novamente, chega a valores bem baixos aqui, abaixo de 10% na faixa etária de 65 anos, né? E os homens também já vem mais para baixo aqui, também da mesma forma decrescente ao longo do tempo, né? Então isso daqui mostra um monte de coisa. Mostra primeiro que você tem um maior número de mulheres sendo consideradas, tendo problemas mentais do que homens, né? E veja, aqui não fala qual é a gravidade do problema mental. Eu acho que esse é um problema dessa pesquisa aqui, porque você pode ter pessoa que tem meramente um pequeno distúrbio ali, uma coisa pequena, não chega a ser algo que impacta na vida dela, e no entanto, veja, mulheres tendem a ir mais ao médico do que homens, né? Homens têm uma certa resistência ao médico. Então, essa pergunta aqui pode tornar essa coisa direcionada a dar mais resultado para as mulheres. Por quê? Qual a chance de você ser diagnosticado com uma doença mental por um médico? Bem, se você nunca for ao médico, é zero, né? É igual na época da Covid, o pessoal brincava, né? Qual a chance de você ter Covid? Bom, se você não fizer o teste, você nunca teve. Né? Então, assim, pode ser esse o problema, por isso que mostra mulheres tendo um percentual maior do que homens de problemas aqui. Agora, o que deixa claro nesse gráfico aqui, que não dá para fugir, né, que não parece ser direcionado a isso daqui, é justamente o fato de que conservadores parecem ter a saúde mental
um pouco mais equilibrada do que liberais, né, e progressistas. Veja, isso, de novo, você pode arrumar um contra-argumento aqui, né? Lá nos Estados Unidos, os conservadores ficam mais no interior, os progressistas mais em grandes cidades, né? No interior, você achar um médico, psicólogo e coisa e tal é mais raro, você tem muitas cidades que não tem esse tipo de especialidade. Nas grandes cidades você sempre tem, então você pode imaginar que essas pessoas vão muito mais a psicólogo, a psicanalista, esse tipo de coisa nas cidades, e por isso elas têm, os liberais, né, os progressistas têm uma tendência maior de ter problemas, né? Então, assim, em tese você consegue explicar quase tudo aqui por fatores externos dessa história. Mas não tenha dúvida que existe sim um problema no que tange a mulheres progressistas e a saúde mental, que é o seguinte: mulheres tendem a ser muito mais empáticas que homens. O que quer dizer isso? Ela se preocupa muito com como a outra pessoa está se sentindo. Homem tipicamente está cagando porque as outras pessoas estão sentindo próximas dele, mas a mulher sente essa necessidade. Eu acho que é até uma coisa biológica, por questão de ter que cuidar de crianças, né? Tipicamente a mulher que ficava com essa tarefa e coisa e tal na história humana, né? Durante a pré-história humana. Então a mulher, ela tipicamente é mais empática, ela se coloca no lugar do outro mais facilmente. E isso gera um problema quando você tem a informação descentralizada e distribuída. Você começa a ter formação de bolhas, né? E como a mulher ela é mais empática, ela acaba focando muito na bolha, ela acaba se fechando muito naquela bolha e sendo muito resistente a ver outros pontos de vista, porque justamente isso ataca a empatia dela. Eu acho que é um caso clássico com a questão do progressivismo e toda a coisa da vitimização, né? É justamente isso que cai aqui, né? As pessoas que se vitimizam, né? As classes que são vitimizadas pela televisão aí, a mulher tende a ter uma compaixão por aquilo muito maior devido a essa característica meio predominante nas mulheres, né? De novo, não é toda mulher que é assim, evidentemente, mas acaba tendo uma tendência maior, né? Então esse pessoal acaba realmente numa situação de bolha absoluta, eles começam a ter dissonância cognitiva num nível muito alto, porque eles estão numa bolha informacional muito pequena que não corresponde à realidade do mundo, e isso certamente prejudica a estabilidade mental das pessoas. Eu não estou querendo dizer com isso que todo mundo que é de esquerda, todo mundo que é progressista é maluco, ou mulheres progressistas são malucas. Não estou dizendo isso, mas que deve ter uma tendência maior nesse sentido da pessoa se sentir descolada da realidade. Isso pode acontecer sim, devido à internet, devido à informação que a gente tem hoje, né? O pessoal conservador, como se foca mais em questões religiosas, em princípios morais imutáveis, né, a pessoa tende a ser mais centrada, tende a ser mais pé no chão. Não é que não tenha compaixão também, não é que não tenha empatia também, mas acaba sendo uma coisa mais centrada e evita esse tipo de delírio de você sair totalmente fora da realidade, né? Achei essa pesquisa interessante. Não vou falar isso no YouTube porque, bom, o Tim Pool falou e coisa e tal, mas o Tim Pool tem costa quente lá no YouTube dos Estados Unidos, eu não tenho. Então vou falar só por aqui mesmo, né? E outra coisa que eles colocam também é a questão de depressão, né? O grau de depressão que a pessoa sente. E aqui coloca, por exemplo, mulheres liberais, mulheres progressistas, homens progressistas, depois mulheres conservadoras e homens conservadores, né? E você pode ver que tem a ver com as bolhas na internet justamente por isso, né? A coisa vinha aqui já mais ou menos a mesma coisa, né? Isso aqui já tinha esse padrão antes de você ter o pessoal liberal, o pessoal progressista um pouco mais depressivo do que o pessoal conservador. Mas quando foi em 2013, 2014, que foi justamente quando começou a internet, a interação em mídias sociais e coisa e tal, uma coisa muito mais forte, começou a se formar as bolhas. E daí você repara como é que as mulheres liberais, as mulheres progressistas, disparou aqui em termos de depressão. Os homens também seguiram, os conservadores também tiveram um aumento de depressão nisso daí, porque é natural, a gente está vivendo agora numa sociedade mais segmentada, né, uma sociedade mais confrontacional. Então, isso é natural que ocorra, mas ainda assim muito abaixo do que aconteceu com o pessoal progressista, né? Enfim, eles têm algumas dicas aqui de como você mudar o seu pensamento para evitar a depressão, evitar esse tipo de coisa.
por exemplo, evitar dizer tal coisa me deixou nervosa porque fez isso. É muito comum o pessoal falar, né? Diga, sei lá quem fez isso. E eu reagi a isso ficando nervosa. E eu reagi a isso ficando com raiva. Ou seja, você separa a sua reação da ação efetiva, né? Enfim, ajuda você a controlar suas próprias reações. Enfim, é bem interessante a pesquisa aqui, achei muito, muito interessante mesmo, talvez valha a pena fazer alguma coisa mais focada, inclusive, um vídeo lá no Visão Libertária, talvez, acho que pode ser interessante, tem muita informação interessante aqui. Mas quem diria, né? Realmente, no final das contas, aquela menina de cabelo colorido, esquerdista, que fica gritando, é meio maluca. Quem imaginaria isso? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.